Olá, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos, de reflexões, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, da comunidade espírita, Caminheiros do Amor, temos sempre esta oportunidade de nos reunir ao redor do Evangelho, desta mensagem de paz, de esperança, que o Mestre Jesus trouxe à humanidade e está conosco já há bastante tempo, iluminando nossos caminhos. Assim vamos pedindo a bênção do Pai, da espiritualidade amiga, que possamos neste momento aproveitar destes ensinamentos que chegam através da doutrina, iluminando, fortalecendo a nossa fé, para que continuemos a nossa caminhada com mais coragem, com boas decisões, com fé e com alegria acima de tudo, né? Então, vamos assim iniciando aqui os nossos estudos, as nossas reflexões. Nós estamos aqui no capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E hoje a gente vai aqui analisar, fazer uma reflexão sobre os itens 1, 2, 3 e 4. São os primeiros itens aqui deste capítulo. E o título, né, que inicia aqui esses itens é o seguinte: a candeia debaixo do alqueire e por que fala Jesus por parábolas. Então, o Kardec, nosso irmão, que se tornou responsável pela codificação da doutrina espírita, ele, com a sua capacidade, o seu conhecimento pedagógico, então ele reúne alguns pedacinhos lá do Novo Testamento para trazer para nós esse estudo, essa observação, para que de fato então a gente entenda o que é que Jesus está ensinando para nós, né? O porquê dessas formas diferentes que ele se utiliza nos seus ensinamentos. Ora, são palavras que são metáforas muito fortes, muito expressivas, ora a utilização das parábolas, que são pequenas histórias de fundo moral, ora ele falava claramente, né, para o povo, em muitos momentos ele exemplificou. Então, o que a gente vai compreendendo aqui junto com Kardec? Porque nosso irmão Kardec, acima de tudo, a gente tem que lembrar que lá na vida mesmo, no início dele, ele, como Denizar, ele era professor, pedagogo, né? Depois que ele conheceu a doutrina espírita, que ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Mas ele juntou todo aquele conhecimento que ele já tinha como professor, como pedagogo, com todos os conhecimentos que o plano espiritual trouxe. Então, tudo aquilo que ele tinha ganhou uma amplitude enorme, né? E com essa amplitude é que ele vem trazer a luz para a gente, que nos ajuda no entendimento da mensagem do Cristo. E essa mensagem do Mestre Jesus, mestre porque foi a única denominação que ele permitiu que nós utilizássemos para com ele, essa forma dele se expressar é a forma de um mestre realmente. Ele, como mensageiro do Pai, ele tinha em mãos uma mensagem grandiosa, né? A verdade a respeito da existência espiritual, a verdade a respeito do amor, do exercício do amor, da misericórdia do Pai para todos nós enquanto filhos de Deus. Então era uma mensagem muito ampla, não é? Cheia de coisas para serem ditas, ensinadas. Então, e ele estava, né, no momento onde a humanidade pouco tinha conhecimento, a ciência era muito rústica, pouco desenvolvimento intelectual, então ele não conseguiria falar tudo, né, da forma como hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Imagina só, se hoje muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender
a questão da reencarnação, a questão da existência espiritual, que somos espíritos temporariamente encarnados, que após a morte do corpo físico continuamos a nossa jornada. Imagina se ele fosse falar tudo isso lá no tempo dele. Talvez fosse muito pior, né? Ele não tivesse dado tempo dele colocar, de expor tudo que ele expôs. Então, sim, ele conhecendo a categoria e a condição da maturidade espiritual daqueles seres que estavam encarnados naquele momento, ele trabalhou esta mensagem para que ela pudesse ficar ali de alguma forma e que com o passar do tempo, porque Jesus é governador do planeta Terra, então ele sabe de tudo que acontece e vai acontecer no nosso planeta. Então, com a passagem do tempo, essa mensagem ela fosse se desdobrando e a humanidade então pudesse aproveitar, observar, compreender melhor todas as nuances do que realmente era importante aprender. Não que aqueles homens daquele momento não tenham oportunidade de aprender, porque muitas coisas que Jesus não conseguia colocar em palavras, até porque a língua era pobre, a língua daquele momento, né, não tinham tantas palavras para se expressar, ele conseguiu ensinar através do seu comportamento, né? No dia a dia, da forma dele ser, dele envolver as pessoas com amor, dele ser humilde, de respeitar regras, né? Apesar da condição espiritual dele, ele sempre foi muito obediente, muito cordial ao falar com as autoridades do tempo, muito delicado com todos os assuntos, então isso ele deixou bem claro como trabalhar os relacionamentos pessoais no dia a dia, pais e filhos, vizinhos, comerciantes, os proprietários, né, de comércios, de artesanatos com os seus subordinados. Então ele foi se envolvendo com o povo e foi explicando através da ação dele, que é a forma melhor mesmo, né, da gente ensinar, é através do bom exemplo. Ele foi fazendo isso, né? E as parábolas, então, ele foi construindo essas histórias para tentar passar noções de conceitos abstratos, como a misericórdia do Pai, o que é a verdadeira felicidade, o que é a vida espiritual, a condição do perdão. Então a gente tem uma série de parábolas, né? A parábola das núpcias, do filho pródigo. A gente tem uma série de parábolas, né? O rico e insensato, que ele vai falar sobre o apego da riqueza, dos bens materiais ou da riqueza, né? A questão do valor espiritual, que não tem nada a ver com a matéria. Então, as parábolas ele foi construindo para deixar para a gente todos esses ensinamentos. E foi passando mesmo, né? Foi passando, a princípio, através da oralidade, os avós para os netos, ou pai para os filhos, e o tempo foi se encarregando de dar continuidade a essas mensagens tão bonitas. E hoje, graças a Deus, né, já há mais de 100 anos, a gente tem conosco a doutrina espírita, que vem dar uma luz ainda maior a todos esses ensinamentos que começaram há 2022, quase 23 anos, não é? Então, hoje a gente pode abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir o Livro dos Espíritos, abrir os livros da codificação, e nós vamos encontrar lá toda a condição de entendimento desses assuntos que Jesus trouxe há bastante tempo. Mas vamos começar aqui por esses itens, não é? Que Kardec trouxe para a gente, esses pedacinhos do Novo Testamento que o Kardec trouxe, para a gente ir analisando direitinho o que é essa história, né? A candeia debaixo do alqueire. Então, vamos ver o primeiro pedacinho.
É uma parte do Novo Testamento que está em Mateus e diz assim: nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Então, Jesus falando a questão, né, da luz, mas aqui ele está fazendo uma comparação. Como falamos aqui, Jesus, enquanto mestre, ele sabia apropriar, né, as palavras, fazendo comparações com objetos, conceitos, para que as pessoas entendessem. Então, aqui ele está comparando a luz com o conhecimento, com a verdade, porque o conhecimento e a verdade é a luz do nosso espírito. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente conhece a verdade, nós podemos tomar decisões seguras, a gente pode caminhar sem tropeçar, com mais segurança. E é isso que a gente faz com uma lâmpada, né? Quando está escuro a gente acende para não tropeçar nos móveis, para escolher o caminho que a gente vai passar, ou então quando acabar a luz a gente acende a lanterna, ou então é uma velinha e a gente vai enfiar essa lanterna e essa vela onde? Embaixo da mesa? Debaixo do sofá? Não, a gente põe em cima do móvel mais alto, que é para aquela luz iluminar todo o ambiente e para que todos que estejam ali possam se caminhar, né? Se orientar, se equilibrar dentro do espaço em que se encontram, podendo assim continuar a sua jornada de forma segura. É essa comparação que ele está fazendo aqui, da luz que deve ser colocada acima, à disposição de todos, para a segurança e conhecimento de todos, com a questão da verdade, do conhecimento que deve ser distribuído a todos, por uma questão também de segurança, para que as pessoas, com a posse do conhecimento da verdade, elas possam decidir melhor por si, não estar dependente do que o outro diz ou deixa de dizer, mas de posse da verdade, do conhecimento, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ela possa digerir e decidir por si. Então, esse pedacinho aqui do Novo Testamento traz para a gente, a princípio, porque se a gente for desdobrar vai trazer muito mais coisa, mas isso já é o suficiente para nós aqui. Aí o pedacinho seguinte, que é o item 2, que também é um pedaço do Novo Testamento e está em Lucas. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Que Jesus está arrematando, ele repete, né, o que ele fala anteriormente, aliás, é Lucas, né? Então é Lucas contando. Então ele conta muito semelhante com Mateus, essa fala de Jesus, só que Lucas aqui já coloca um acréscimo, né, para a gente poder continuar refletindo. Então Jesus fala aqui: não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que haja de saber-se e fazer-se pública. Então, ele estava falando sobre a verdade que ele estava trazendo, a mensagem que ele estava trazendo. Que é óbvio, né? Tudo que ele estava ali a ensinar incomodou muita gente, incomodou aqueles que eram egoístas ao extremo, incomodou aqueles que detinham o poder material, incomodou os que estavam no poder religioso, enfim, incomodou muita gente mesmo, não é? E incomoda ainda. E muitos ainda querem, né, mexer na mensagem que o Cristo trouxe, adulterar, modificar, encobrir, esconder determinadas condições, né, guardá-la, né, naquelas frases ainda sem uma compreensão bacana, como a gente tem aqui com a doutrina, por mil interesses.
pelo interesse de poder, sem dúvida nenhuma, por interesses do orgulho, também sem dúvida nenhuma. Então a gente está vendo, né, que Jesus está falando, olha, pode parar, porque assim, o tempo vai se encobrir. Por mais que tentem encobrir a verdade, chega um momento do avanço da ciência, do avanço da compreensão humana, da necessidade de conhecimento para enfrentar obstáculos, dores, dificuldades e o dia a dia, que essa verdade, essa mensagem vai vir à tona. Não tem como. Quando uma mensagem ela é muito poderosa, ela traz dentro dela uma verdade que não tem nada acima dela, não importa os esforços que se fazem para encobri-la, ela vai vir à tona, né? Essa compreensão a gente já tem na história, né? Quantas coisas foram ditas pra gente e que hoje a gente sabe que não é verdade, né? Que a Terra é do centro do universo, que a água era um recurso renovável. Então, quantas coisas que foram ditas pra gente que hoje a ciência mostra que não é daquele jeito, não é? Então, assim, a mensagem do Cristo também, nada tem o poder de encobrir essa mensagem. E ela vai vindo à tona realmente, não é? A condição das necessidades da vida do dia a dia vão fazendo com que as pessoas comecem a refletir para entender melhor o que é que a gente está vivendo aqui, o que é isso, né? Por que tantas diferenças? Por que tantos embates? O que está acontecendo? Da onde vem tudo isso? Afinal, o que é a vida? O que estamos fazendo aqui? Começa a brotar as perguntas. E é óbvio que as respostas começam a aparecer, por mais que se tentem encobri-las. E é isso que ele disse aqui. O outro pedacinho, que também está no Novo Testamento, está em Mateus também. E é Jesus que vai conversar aqui também. Chegando-se a ele, os discípulos de Jesus, chegaram para Jesus e falaram o seguinte: por que razão lhes fala tu por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus: por que razão lhes fala tu por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Porque o coração deste povo se faz pesado e os ouvidos se fazem tardos. Eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam no coração, e se converta e eu os sare. Então aqui Jesus já dá o recado dele, né? Porque os discípulos foram perguntar para ele: ah, mestre, então, por que com a gente você fala abertamente e com o povo você fala em parábolas? E aí Jesus explica direitinho. Sim, porque para vocês já têm uma compreensão diferente e eu posso falar abertamente. E sim, os discípulos eram homens cujos espíritos tinham sido preparados. Eles não tinham o mesmo amadurecimento espiritual do povo que estava ali naquele momento. Então, sim, eles eram espíritos trabalhadores já dedicados a Jesus que vieram para reencarnar naquele momento para dar continuidade àquele trabalho. E olha que assim mesmo tiveram dificuldade. O bom é que eles conviviam com Jesus, podiam conversar com Jesus, podiam tirar suas dúvidas, e isso foi feito durante todo o tempo que o mestre esteve com eles. Então, com os discípulos, Jesus tinha uma condição de falar abertamente sobre a mensagem que ele trazia, sobre as verdades. Mas para com o povo que não tinha cultura, que ainda tinha tradições religiosas difíceis, que ainda se apegavam muito à questão da matéria,
muitos ainda defeitos ainda bastante difíceis de serem trabalhados, ele precisou apropriar toda aquela mensagem e trazer em parábolas. Mas o importante é que a gente entenda que tudo isso foi feito com muito amor, não é? O Mestre Jesus, ele trabalhou com a gente, né? Com todos nós, porque provavelmente já estivemos naquele tempo. Então, Jesus vem trabalhando com todos nós ao longo das nossas reencarnações, como o pai trabalha com o filho, de forma carinhosa. O filho pequeno que nos vem perguntar sobre um assunto e que a gente sabe que ele não tem condição de entender tudo que a gente já sabe sobre aquele assunto, o que a gente faz? A gente apropria aquela informação que a gente tem para que a criança possa saber pelo menos um pouquinho e poder trabalhar com esse pouquinho. Se sentir bem, se sentir saciada com aquela resposta que a gente dá. E a gente sabe que a criança vai crescer, vai ter as suas experiências, vai estudar, vai desenvolver-se e vai ter condição depois de ampliar a forma de pensar e o conhecimento que a gente deu de pouquinho quando ela é criança. Foi exatamente isso que Jesus fez com a humanidade aqui na Terra e continua fazendo, porque nós temos ainda a condição de irmãos que chegam ainda com uma maturidade espiritual ainda um pouquinho, né, debilitada. Então, a espiritualidade continua a dizer para a gente, olha, devagar, né? Cada passinho de uma vez. Muitas vezes a gente tem aquela vontade de falar para a pessoa, olha, porque é assim, 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 e às vezes, sem querer, naquela boa vontade que a gente tem de explicar e de ensinar, a gente acaba ferindo a pessoa, acaba queimando até os neurônios da pessoa, porque ela não tem condição de entender. E aí a questão da fé dela fica abalada, que a gente não deve fazer. A gente tem que respeitar cada um do seu momento espiritual. Se a pessoa acredita e tem fé naquilo em que acredita, a gente pode explicar um pouquinho, a gente pode orientar, a gente com o nosso bom exemplo ajuda, mas a gente não pode, né, ficar dizendo você está errado porque é assim, porque é assado. A gente pode entregar um livro para a pessoa ler, mas a pessoa que vai decidir se ela vai querer absorver aquela mensagem ou não. Então, do mesmo jeito carinhoso que Jesus lidou conosco, nós também temos que lidar com o nosso semelhante, sempre com bastante carinho, com bastante atenção na forma de falar e até na condição que Jesus nos traz. Falar sim, mas exemplificar mais, praticar bem, praticar a caridade, ser solidário, amparar os irmãos dentro da nossa casa, fora da nossa casa, ter paciência, compreender as diferenças de opiniões, diferenças de pensamento e respeitá-las. Então, quando a gente passa a fazer aquilo que a gente já conhece um pouquinho, nós estamos também ajudando essa mensagem a ir adiante. Vamos pedindo assim a bênção do Pai, da espiritualidade amiga, que possamos nos reunir próximas vezes para aprender um pouquinho mais com Jesus e com a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.